Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Estou aqui mais uma vez hoje à noite com meu querido amigo maravilhoso. Com quem? Com meu querido... Quem será que está aqui do meu lado, Arthur? Aquele carinha lá tchan, do tchan, podcast. Aquele carinha do podcast da lá. Arthur Morrison é o cara, não é o carinho. Carinho é o jeito carinhoso de falar que você é o cara do podcast. Muito obrigado, bom demais estar com Brenner. você de novo, É querido. muito bom estar com você também. É um grande prazer. E agora sim, né? Vamos apresentar nossas ilustres convidadas maravilhosas para nós batermos um papo sobre família, sobre filhos, sobre criação de filhos e tudo isso, né? Esse assunto que permeia tanto a vida de vocês. E estamos aqui com Karina Bach, que é mãe do Henrico, Sim. o bebê mais lindo da história da humanidade, que bebê mais fofinho. Bebê que já tá grande, Tá grande, já vai aham. fazer 5 anos. Exatamente. Ah, mas é sempre bebê, né? Ah, Não, nem eu olho fale. pra ele, aquela bochechinha rosa, que coisa mais É linda. bom Ele demais, tem sempre aquela né? carinha, lindinho demais. E a apresentadora do podcast Positivamente. Isso. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada. Tô bem ansiosa pro nosso bate-papo aqui. Esse é um tema que eu costumo falar bastante nas minhas redes sociais também. E que eu me preocupo e eu acho super importante a gente estar comentando aqui hoje. Fala. Obrigada pelo convite. Ah, é uma honra. Prazer é nosso. E estamos também com a doutora Kelly Oliveira, que é consultora de sono e amamentação, pediatra, né, doutora Sim. Kelly? E faz a gestão ali de uma rede social muito útil, que é o @pediatria descomplicada. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. E também mãe de 2 meninas. Mãe de 2 meninas, sim. Aliás, eu até tenho o nome delas aqui, ó. A Sara e a Esther. Sim. Sara e Esther. Como eu me esqueci do principal, meu Deus. Tinha que estar aberto com isso, né? Seja bem-vinda. Que prazer recebê-las aqui, viu? Uma grande alegria. Karina, começar com você. Vamos lá. A gente vai falar aqui hoje sobre família, sobre criação de filhos, etc e tal. Se uma pessoa meio que caiu aqui de paraquedas, é aquela pessoa que às vezes liga a televisão, desliga, vê uma fofoca, outra fofoca Sim, ali sim, e não sim. te acompanha de perto. E muita gente te acompanha de muito perto, né? Seu Instagram hoje tá com quase 10 milhões de seguidores, né? Uma Sim. coisa assim, é um clã Karina Bach, é uma coisa maravilhosa. Que eu Marca a amo, gente, por sinal. Marca Brasil Paralelo e a gente. Me marca e marca lá, marca, Karina Bach, por exatamente. favor. E Olha olha, co- que tem pouquíssimos haters, viu? Olha Uma só. dose mínima do mínimo ali. Olha, mas também, poxa, os assuntos que você aborda ali, né, são maravilhosos, assim, necessários. Mas se uma pessoa que não faz parte desses 10 milhões de seguidores aí, e cai de paraquedas aqui, a pessoa está assim, Karina Bach Sim. vai falar sobre... Peraí. Porque quando as pessoas se lembram dos momentos áureos, assim, da sua carreira, que é uma Sim. carreira já longa, de muitas participações, por exemplo, eu me lembro de você ganhando a Fazenda, Aham. né? E todo mundo ali na torcida, aquela coisa, aquele seu choro de emoção, foi uma cena que me marcou bastante ali. Sim, Eu sim. me lembro de você fazendo algumas novelas, alguns papéis, Sim. inclusive um papel que talvez tenha sido mais marcante, foi aquele meio Betty a Feia, que depois vai virando Betty a Linda, Ah, sim. com o passar do tempo. Como é que ela se chamava mesmo? Aquela foi minha última novela Foi, que a eu despedida, fiz. né? Foi em Mutantes. Essa foi a última novela que eu fiz. Mas acho que uma das que as pessoas mais lembram, as pessoas das antigas, né? Porque faz tempo foi a da Cor do Pecado. Aham. Que eu fazia a Tina, que era Sim. daquela família Sardinha, que era dos Sim, lutadores, sim, da sim. uma música. Sim, sim. Olha, e pra você ver É. como a memória de cada um. Eu me lembro mais da outra. Sim. E que engraçado, aquele papel me marcou. Porque você deve ser mais novinha. É isso, não sei. Sou de 89. Nem tal, novinho. Pô, eu falo, por um pouquinho, não sou da década de 90. Ainda fiquei década de 80, sabe? No finalzinho da década. Apresentadora de programas. Então, você já apresentou alguns programas. Sim. E, assim, sempre desempenhando muito bem. Fora que você já foi modelo, você já fez... E sempre muito bela, assim. Então, nós sempre vimos você explorar esse lado... Não explorar, né? Mas ele estar ali, lindo e maravilhoso, da sensualidade. Você já chegou a posar nua. E que um ensaio, inclusive, que fez muito sucesso à época, né? Que foi uma coisa... E que é a E coisa que eu hoje- mais me arrependi na minha vida. Então, a gente pode até falar sobre isso. E Mas hoje- faz parte da minha Sim, trajetória. exato. lógico. E hoje, se a gente entra nas suas redes sociais,
nós vemos você uma mulher de Deus, uma mulher convertida, que Sim. fala sobre a Bíblia, Madura. com conhecimento, madura, que não nega tudo isso, não tem vergonha de Sim. falar dessas coisas, pelo contrário, que enxerga como uma parte da trajetória. Eu queria que você comentasse conosco, para essas pessoas que caíram aqui de paraquedas, Sim. o que aconteceu daquela Karina Bach para essa Karina Bach que a gente está vendo aqui hoje, vendo nessas redes sociais, fazendo sucesso por outros motivos agora. Olha, eu falo que aquela Karina, que as pessoas conheciam só da mídia e da TV, aquela já era só uma parte de mim, né? Então, já existia uma outra Karina, que era a Karina família, a Karina que também tinha já os seus valores. Porém, as pessoas foram conhecer isso um pouquinho mais para frente, a partir do momento em que eu parei de fazer novelas e participei de alguns reality shows e fui trabalhar como apresentadora, onde eu pude mostrar um pouco da minha personalidade, né? Fora dos papéis que eu, né, interpretava. E ao longo da minha vida, assim, e agora mais recentemente, o que mudou foi realmente a minha conversão, que vai fazer 1 ano e meio que eu sou convertida, e foi uma, assim, não que eu não acreditasse em Deus, eu sempre tive a minha crença, sempre fui fiel a ela, só que eu não entendia o que era servir a Deus. Eu só queria ser servida e eu buscava em momentos em que eu achava que eu sozinha não iria dar conta. Não como uma rebeldia, mas como não querendo dar trabalho para Deus. Falei, não vou dar trabalho, Ele já me deu a vida, Ele já me dá tudo. Agora, a minha função é fazer a minha parte, então vou fazer tudo. Só que eu não buscava entendimento na Bíblia, eu não buscava aprofundamento, né? Eu não frequentava a igreja, os cultos. Então, eu tinha um entendimento errado. Eu tinha fé, eu era fiel, porém, eu exercia de uma forma errônea. Né? E quando eu passei por esse momento que eu busquei, né, aprofundamento, que meu pai ficou de Covid na UTI por 10 dias, e eu busquei em oração, e eu falei, poxa, eu tenho tudo, eu faço as coisas certas, aqui em casa a gente não falta nada, somos uma família unida, a gente é solidário com o próximo. Deus, o que está faltando? E eu senti um vazio, uma impotência que eu nunca tinha sentido. Eu achava que eu podia, aquela história, tudo depende da gente, a gente pode, a gente faz e acontece. E tudo tinha acontecido assim na minha vida. Só que eu não colocava o mérito isso em Deus, eu colocava em mim. Então eu falava, eu consigo. Deus me dá oportunidade, mas eu corro atrás, eu consigo. E eu creio hoje que a gente consegue chegar em vários lugares que a gente queira, mas se esse lugar não for o lugar que Deus separou para nós, isso não é uma vitória. Então, eu achava que eu conseguia vitórias, e eu conseguia, eu chegava onde eu queria chegar, mas eu não me sentia feliz ali. Eu não estava completa, eu achava que eu estava fora do meu lugar. Eu falava, poxa, mas eu conquistei, eu queria, o que está errado? Eu não passava a perna em ninguém, eu fazia as coisas corretamente, eu queria o bem das pessoas, eu ajudava. E daí eu busquei por isso. Nesse momento que eu me senti impotente, né, eu busquei por essa resposta. Eu falei, Deus, me mostra. E eu busquei através da Bíblia, sozinha. Estava tudo fechado, as igrejas fechadas por causa da pandemia. Não foi alguém que inspirou você, foi você. Fui eu mesma, ajoelhada. Eu falo que eu descobri assim, a questão da fé em ação, num quadradinho de tapete, trancada num quarto, e buscando e chorando e lendo a Bíblia. E Deus foi se revelando de uma forma muito linda para mim, assim, de entendimento da palavra. E foi muito forte, assim, muito profundo, a ponto de 1 mês depois eu mudar minha vida completamente, assim. As pessoas até algumas... Visivelmente. Visivelmente. Não ter vergonha de falar, como eu vou deixar de falar de algo que é o que me completa, que é o que me dá paz, que é o que me transforma, que me levanta. Como que eu vou deixar de falar isso? E algumas pessoas até falam, não, mas tenta dosar um pouco, continua fazendo o que você fazia para não assustar as pessoas. Você vai perder cliente, você vai perder isso, você vai perder aquilo, vai perder seguidor. As pessoas falam, nossa, agora ela tá, né, só fala de Deus. Tá, só fala de Deus, tá chata demais. Eu Esse vi. conteúdo tá chato demais. Eu vi não você vou postou seguir. assim, ó, será que sou fanática? Tá fanática. Essa menina tá fanática, tá chata demais. Muitas pessoas Virou se afastaram. fascista já. Muitas pessoas se afastaram, muitas pessoas. Só que aquilo para mim não tinha importância, porque eu tinha já tudo aquilo, não estava completa. Aquilo foi se afastando, só que o que estava me completando não se afasta. Isso não se afasta. Nessa conexão jamais se afasta. Né? Só se a gente permitir. Então,
aquilo passou a não ter essa importância. Eu, de forma alguma, iria ter vergonha de falar algo que me transforma, porque eu sei que isso pode transformar a vida de outras pessoas Como também. já tem transformado. Como né? já tenho. Falou, os seguidores que eu perdi no começo, eu já ganhei 10 vezes mais depois, sabe? Muita gente com sede disso, né? E mesmo o tanto que eu estava perdendo ali visivelmente, no direct eu estava ganhando almas, as pessoas falando, eu ia fazer tal coisa e não fiz. Aquilo me Nossa. abriu os olhos, eu estava Que legal, deixando, né? eu estava em depressão, não estou mais. Ah, fala de novo, Uau. você fez uma oração, eu vim hoje aqui, hoje você não fez, eu quero te ouvir, a tua voz me dá uma paz, eu preciso te ouvir. Eu falava, gente, a minha voz, o jeito que eu falo, só desse amor que eu estou sentindo, eu posso passar uma paz para alguém? E aquilo foi me dando vontade de falar mais. Então, foi assim que a coisa foi tomando a proporção, né? E eu fui falar do meu testemunho no Positivamente, eu fui convidada a falar, e chegando lá, eu me senti tão bem, falava, ai Deus, que coisa boa, imagine trabalhar com isso, Trabalhar aqui. só falando de Deus, dos milagres que acontecem, Do de cotidiano. Jesus, que coisa linda. Fui embora para casa só com aquela sensação boa. Na semana seguinte me ligaram, olha, a apresentadora pediu para sair, a gente pensou em você, que você aceita. Eu falei, não, eu senti aquele êxtase assim, Providência. mas ao mesmo tempo eu fiquei com muito receio, porque eu tenho um zelo muito grande para falar sobre Deus. Eu não queria falar sobre algo sem ter um conhecimento. E aquilo, primeiro que eu pedi orientação mesmo na palavra de Deus, e ele se comunica comigo de uma forma muito linda. Ele falou, olha, só fala desse amor que você sente. Não queira mostrar que você sabe algo que você ainda não sabe, que tudo você vai aprender, tudo vai ser revelado. E eu fui lá, e estou lá até hoje, como uma aprendiz. Então, eu estou lá para ouvir, para ter uma troca com as pessoas que têm autoridade, que sabem muito mais do que eu, que já estão nessa trajetória. Então, eu não escondo aquilo que eu não quero parecer, não quero parecer aquilo que eu não sou, né? Karina, você sabe que antes, só para me alongar um pouquinho mais aqui, a gente vai falar de outros assuntos e tal, mas eu não quero perder a oportunidade de falar isso, porque eu tô com medo de não caber em outro momento, em outro momento do podcast. Fica parecendo que foi um negócio muito repentino, assim, mas é tão engraçado. Eu fui despretensiosamente ver umas conversas antigas suas no YouTube, assim. E eu vi a sua entrevista em 2015 pro Danilo Gentili. E é tão engraçado, Karina. O Gustavo Corsão, que é um escritor brasileiro, ele tem uma fala maravilhosa. Ele diz assim que os seres humanos nós temos como se fossem uma antena que está sempre tateando, buscando algo que muitas pessoas passam a vida sem descobrir o que é, mas que essa antena é a Deus, né? Então a gente está sempre tateando e sabe que essa antena se completa em algum lugar, sabe? Sim. E ali em 2015 eu te vi, chegou lá fortona, tava malhando, aí o Danilo Gentili brinca com você faz exercício junto ali, ele te usa como peso de... E aí você falando que não tava pensando em ter filho, né, naquela época e tudo mais ainda, e você tava mexendo com roupinha de cachorro. Sim, uma linha de pets. E é tão engraçado, Karina, ali, eu juro pra você, a sensação que eu tive, como uma pessoa que nem conhecia toda essa história, depois que eu fui atrás, era de uma pessoa que tava com essa anteninha, isso que você falou, cara, eu tô aqui, eu cheguei, eu tenho meu blog fitness, tá fazendo maior sucesso, etc e tal, mas tatiu aqui, tatiu ali, e aí logo depois veio, né? Então, assim, não é que essa busca tenha surgido do nada, parece que ela já tava ali o tempo inteiro. Então, Quem cai de paraquedas realmente acha que que é... Ah, mas do nada, se converteu. Mas já tava buscando, eu tenho a impressão tanto que certa. na Vitória da Fazenda, a gente só podia levar um livro cada um, né, na época. Depois nem podia levar mais, mas na época que eu fui, e eu levei uma Bíblia. Pequenininha, Nossa, que desse tamanho, que hoje eu não enxergo nenhuma letra nela. Desse tamanho, porque eu não queria fazer disso uma bandeira e não fiz, ninguém nem sabia que eu tinha levado. Eu lia, depois que todo mundo dormia, embaixo do edredom com uma luzinha. E aquilo, se você vê na final do programa, quando eu venci, eu estava com aquela bibliazinha e eu não era convertida. Só que eu buscava em Deus. Eu falava, aqui eu não vou ter minha família, não vou ter com quem conversar, eu quero que
o Senhor me direcione. E na final eu falo, obrigada, Deus, eu tô com aquele pacotinho que era uma bibliazinha. Era uma Bíblia. Que legal. E que que ele legal. já se comunicava comigo. Eu perguntava, Senhor, eu posso confiar nessa pessoa? Daí, tipo, o cara tava cozinhando. Ele falava assim, porque desse caldeirão não sai nada, não sei o que, é veneno, não sei o que. Eu falava, entendi, Deus. Entendi. Era assim. E minhas conversas com Deus é assim, menina. Ai, que louco, Eu né? Que pergunto, legal. eu abro, sai uma coisa, eu falo, entendi. é isso mesmo, entendi. Obrigada, Senhor. Mas é uma coisa que também fala que Deus, a gente busca, mas Deus está constantemente nos buscando. Bem isso. Então, Só que eu buscava ele em quer ser situações encontrado. assim só. Agora aqui eu vou precisar dele. Então, só que eu Aham. não sabia que todos os dias a gente O precisa. tempo E quando todo. a gente fica com essa anteninha sensível ao Espírito Santo, a Jesus, todos os dias, a coisa flui muito melhor, né? E doutora Kelly, a gente... E essas anteninhas que ela falou, né? A própria Bíblia fala, né? Que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, isso é a eternidade que estava no coração, né? É. Em todo, Sem se todas as reconhecer, pessoas. né? Sem se que ela reconhecesse. Eu queria saber um pouco mais agora, entrando mais na tua área de pediatria Sim. e tal, né? Que a gente vê muito no teu Instagram, você ajudando pais, mães ali a superarem, né, esses desafios da primeira infância, né, toda a questão da amamentação, do desmame, né, do Do sono, desenvolvimento desenvolvimento. infantil e tal. Eu tenho uma filha que acabou de fazer 1 ano agora, então eu passei por um processo você ali, sabe. a Joana e tal. Nossa, e algumas coisas a gente vai meio que empiricamente testando. Cara, parece que funcionou aqui. A gente lê um monte de coisa também, a gente vai tateando também, e é incrível, né? De você ver a mãe e o pai ali, principalmente a mãe, o instinto materno. Parece que tinha algumas coisas que eu olhava, sei lá, pra Alana, ela pegava a Joana, fazia 2 coisinhas assim, tipo, parecia que Já tava Era mágica. mágica. ela dava um né? jeito, assim, no Dá, negócio, dá entendeu? certo. Era incrível. E eu queria entender um pouco mais sobre a tua área de atuação, se puder explicar, assim, porque é um universo, sabe, gigantesco. O que tem? O que é a pediatria, assim? Eu Por falo que ela é importante, né? hoje a pediatria, eu enxergo a pediatria muito mais do que apenas cuidado da doença, ou vai lá, tá dodói, ou aconteceu alguma coisa, com febre, vai lá e cuida, ou vai pro pediatra, né? Então, sempre a minha visão de enxergar a pediatria foi de enxergar a família. Né? Então, quando a mãe vai lá, quando o pai vai lá, é muito legal, porque a gente pode ter esse diálogo, conversar sobre educação de filhos, eles perguntam sobre como fazer em relação ao sono. Então, o pediatra, eu falo que é uma oportunidade enorme, porque a gente tem esse acompanhamento, né? Desde que o bebê nasce até antes, né? Muitas vezes os pais vão antes na consulta de pré-natal. E aí você vai conseguindo acompanhar mês a mês, principalmente no primeiro ano, que as consultas são mais próximas. Mas eu vejo a pediatria hoje muito mais do que o cuidado da doença, né? É prevenção, é você ter esse olhar para a família, um cuidado, trazer educação, trazer orientações. Então, eu falo que é algo incrível, assim, até muitas vezes você poder trazer conselhos para a vida da pessoa, poder realmente trazer ensinamentos. E eles realmente, né, a família te vê como essa figura. Né? Então, a mãe, teve até recentemente uma paciente que foi ao consultório, e aí ela estava com várias questões familiares, né? Dificuldade com o marido, enfim. O marido não estava, então ela conseguiu se abrir mais em relação a isso. Eu falei, não, já entendi, essa consulta é para você. Aí eu falei várias coisas, a gente, assim, enfim, chora, e chora um monte, e desabafa, e abraça, agora pode abraçar, né? É tão bom poder abraçar. E é esse olho no olho, assim, algo que transcende o cuidado com a criança, sabe? Você olha aquela criança, mas, ao meu ver, é você cuidar dessa família, você acompanhar essa criança, que vai ser o ser humano, né? Que vai ser o futuro, né? Então, você cuidar da infância, você cuidar das crianças hoje, é você cuidar dessas pessoas, né? Dessas pessoas que vão ser o futuro da humanidade. Amor, né? Eu me lembro do meu pediatra até hoje. Eu adorava no pediatra. Que bonitinho. Eu acho que não, é engraçado assim, porque teve uma época que eu até comecei a me questionar, que eu falei, eu acho que eu já não tenho mais idade pra ir no pediatra. Acho assim, que eu já tô com 25 anos. É tipo o Ross lá do Friends, que ele aparece no pediatra com um pirulito. Assim, tá ligado? Mas é tipo isso, era uma incrível. troca. E É do- muito bom, é muito gostoso. E você, doutora Kelly, tem uma visão muito ampla disso, porque você
tem a versão profissional, acadêmica, de quem estudou e quem vê isso no consultório com olhos clínicos. Aham. Mas você tem um consultório, um laboratório prático na sua casa, que são suas duas filhas, né? E Sim. nesse contexto, eu queria saber de você e da Karina também, nesse contexto atual em que nós vivemos, século XXI, com internet, com essas questões ideológicas que a gente vê, inclusive, assine a BP Select, porque ali você está livre de ideologias, assim, aperte o play sem medo. Mas nesse contexto, quais vocês percebem serem as maiores preocupações na criação de um filho? O que você olha e fala assim, putz, isso aqui, isso é um nó, eu vou ter que cuidar disso aqui hoje, da sua perspectiva, em todos os aspectos, físicos, emocionais. Olha, eu vejo que tem várias questões, mas uma delas é justamente isso, é como criar, né, essas pessoas nessa circunstância que a gente está. Então, um mundo que tem um monte de informação, a internet, outras, é um bombardeio, né? Então, a mãe hoje, que a gente começa cuidando mais da mãe, da família, do pai, e o bebezinho tá ali, que a mãe, de repente, né, chegou, não tem mais aquela vivência que antes tinha, que, tinha outra criança, aí cuidava, aí todo mundo estava junto, tinha avó, tinha tia. Então, sempre aquela mulher, ela tinha, principalmente a mulher, né? Mas ela tinha uma experiência com criança antes de ter o filho. E as mulheres, elas estão tendo filho mais tarde também. Sim. Então, tem a questão da carreira, né? Muitas coisas que vão à frente, muitas vezes antes. E aí, de repente, a criança chega e... Nunca segurou um neném. Nunca segurou um neném e fala, como é que é isso? Peraí, calma, tá chorando, o que eu faço? Sabe, fica muito, ao mesmo tempo, muito perdida. E a internet, as redes sociais, né? É um lugar que tem muita coisa, né? Muita informação, mas eu vejo que hoje as mães, os pais, estão um pouco perdidos no meio dessa informação. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E aí você coloca lá na internet, faz pesquisa e de repente você fala assim, febre, aí vem tudo. Aí pronto, né? Ainda mais desespero do que alívio. Então, foi nesse meio até que eu encontrei também nas redes sociais uma forma de trazer educação, trazer conhecimento para as pessoas, né? E eu vejo que essa área de educação também, criação de filhos, é desafiador. Ao começo, né, os primeiros meses também, a questão do puerpério, né, o bebê chegou e agora, a mulher precisa ter essa divisão de papéis, a questão do hormonal também, né? A questão hormonal e o puerpério que não é só os 40 dias lá, que fala o médico, 40 dias é o puerpério. Não, pode durar mais tempo. A mulher também fica muito sozinha, ao mesmo tempo que tem muita gente, às vezes, muita informação. A mulher fica mais sozinha em casa. Fica se estranhando, inclusive, né? Com a criança, e não sabe o que fazer. Então, a amamentação também é um primeiro desafio, aí dor, dificuldade. Eu mesmo, né, sou especialista nessa área de amamentação, tenho título internacional, tudo. Mas eu me vi nesse papel de mãe com muita dor, muita dificuldade. A minha primeira filha, ela teve várias questões com a amamentação. Eu sabia o que era, mas ao mesmo tempo isso não tirava a dor que eu sentia, né? Fiquei com 2 meses sentindo dor, tive todos os problemas que vocês imaginam de amamentação. E eu tenho certeza que também isso foi uma parte da minha vivência que eu precisava passar para poder ter mais empatia, para poder passar isso para as mães. E os desafios vão ao longo do tempo. Eu falo que vai indo como se fosse fase, né? De videogame. Aí né? passa uma fase, passa uma fase, vai para a próxima fase, que é mais difícil. Ou não, né? Tem o chefão. Você falou de videogame, eu me lembrei de uma situação, eu sempre brinco com isso, porque, claro, tem exatamente essas fases. Tem a fase do dentinho, aí tem a fase da cólica, que tem que botar pra rotar, a questão do sono, Sim. que agora já tá melhor, porque antes era difícil. O sono é bem desafiador. A questão da privação do sono também, aí já junta com o hormônio, aí A falta dele, né? aí com trabalho, um monte de coisa. Mas você falou do videogame, eu me lembrei que, assim, observando a minha filha e tal, às vezes do nada, sei lá, passou 2 dias, ela aprendeu a engatinhar.
sozinho. Aí passa, sei lá, uma semana e ela já tá tentando levantar. Ficando Cara, de faz um pé. negócio, é do nada, assim, parece que baixou um software, né? Atualizou um programa de computador, ela, sem engatinhar. Ela começa, aí eu falei, caramba, que coisa louca, assim, tipo, muito ela aprendeu a rápido, pegar né? com a mão o negócio. Antes ela não sabia colocar, sei lá, a bolinha dentro da caixinha lá do negócio do brinquedinho. Hoje já tem vídeo, assim, ela já pega, já bota certinho no lugar, ninguém ensinou nada pra ela, assim, a gente foi estimulando, claro. Mas é uma loucura como aprende, né? Da Sinapses. natureza ali. ela Se já... você for ver um bebezinho que nasce, que depende completamente de você, não sabe se alimentar sozinho, não sabe se trocar sozinho, banho, nada, ele é muito frágil. Passou um ano, outro bebê, ele já aprendeu milhares de coisas, né? A própria ciência fala que um bebê, nos primeiros anos de vida, principalmente os primeiros 1000 dias, não sei se vocês já ouviram esse termo, os primeiros 1000 dias de vida, hoje falam em 1100 dias, compõe a gestação, mais os 2 primeiros anos de vida da criança. E a primeira infância são os 6 primeiros anos. Os primeiros 1000, e a gestação também, os 1100, os 100 dias seriam os 3 primeiros meses antes dessa mulher conceber, né? Ela vai se preparar para ter um filho. São muito importantes, eles falam de 700 a 1000 conexões cerebrais por segundo. Nossa. De uma criança. Então, que coisa. é muita coisa que aprende. Você imagina. O que uma criança aprende nos primeiros anos de vida é o que talvez um adulto nunca vai aprender mais na vida, sabe? De quantidade de informação. E aqueles saltos também, eu lembro que, tipo, tinha hora, tá em salto. Aí não dormia. Socorro. Eu de classe porque parece que aprendi a enxergar melhor. Aí pronto, aí nunca dormi. Você tá por dentro dos saltos, Não, né? a gente vai aprendendo, né? No início não sabia nada. Eu, repete, o que é isso? Aí tu vai lendo. E você, Karina, o que você vê como os maiores desafios, assim? Olha, eu acho que o maior desafio são as inversões de valores que a gente tem vivido. Né? A questão da liberdade de expressão como uma liberdade para se mostrar o que é errado com uma aparência de certo ao mesmo tempo. Então, e com a internet, né, hoje em dia, com as pessoas tendo acesso a tudo, elas ficam sem uma base para comparar, elas ficam sem saber aonde, né, colocar ali sem referência. Sem referência nenhuma, sem saber o que é certo, o que é errado. Ao mesmo tempo que elas querem educar o filho, elas não querem privá-los de nada, porque é errado você privar, não pode errado falar não. você... Então, virou quase que errado você dar uma direção, você ensinar. Então, daqui a pouco, até o professor vai ser errado porque ensina, a pediatra vai estar errado porque ela está direcionando. Então, se você deixar tudo livre aí, e tudo sendo certo, a pessoa fica sem saber onde se segurar. A nutricionista vai ser gordofóbica porque falou que a pessoa tem que emagrecer. Então fica muito complicado. E com essa informação totalmente distorcida, porque isso... não é só nas redes sociais, onde cada um fala por si, mas também na mídia, onde cada um busca os próprios interesses e não buscam o que vai ser melhor para aquela família, o que a longo prazo vai gerar, né, algo bom naquela criança. Eles querem agradar a pessoa momentaneamente, agradar a todos momentaneamente, causando uma confusão mental em todo mundo, no pai, na mãe, no filho, que acha que está errado o que está fazendo, vê o outro fazendo, acha que é certo, não sabe aonde se apoiar, e as coisas falta princípios e valores, né? Sim, então está tudo desordenado. Eu tenho uma dúvida com relação a isso da internet, vocês estão comentando. Por exemplo, minha filha tem 1 ano, ela às vezes vê a gente quer entrar na questão das telas, inclusive. Sim, vamos entrar. Vamos falar disso. Claro. Uma polêmica aqui. Mas a questão da internet antes, né? Minha filha, óbvio, não entra na internet, não pesquisa nada, não tem capacidade ainda. Até porque ela tem 1 aninho. Mas como lidar com essa terra sem lei, que é a internet, tendo filhos hoje em dia? Lembrando que o adulto tem capacidade, né? Capacidades que o adolescente, que a criança, que o bebê ainda não tem. Então, ele tem que ser responsável. Ele tem que ser responsável, ele tem que saber, tem que pesquisar, tem que ver o que o filho está assistindo, o que a filha está assistindo, de que forma o filho e a filha estão se expondo. Exatamente. E tem que colocar regra, sim. Tem que colocar limite, sim. Tem que dizer Não adianta. Tem
tem, porque você tem que ensinar que ele pode aprender a fazer escolhas, mas ele vai ter consequências para aquelas escolhas. Cada escolha que a gente faz, a gente tem uma consequência. E é que o problema é que as pessoas querem só dizer não, impondo de um jeito rude, ninguém quer assim, nem a gente como adulto quer. E sem explicar também. Sem explicar, você tem que botar o não por quê. Olha, por causa disso, por aquilo, porque tem coisa ruim, coisa que não vai fazer. Você conversa assim com ele, com o Henrico? Eu converso tudo. Ele tem mais, acho que sabedoria do que muito adulto. É impressionante. Uau. Ele conversa, assim, ele entende perfeitamente. Por quê? Porque eu não falo desse... Olha, ele fala... Pode, mamãe? Fala, olha, isso daqui não... Poder, você sabe que você pode. Porém, o que acontece, filho? Isso não é... Isso vai acontecer tal coisa. Se você fizer, tem essa consequência. Eu posso pular aqui? Mas eu não tenho medo. Eu falei, filho, você não tem medo, mas você também é inteligente. Eu sei que você não tem medo, mas você gostaria de cair e se quebrar inteiro? Então, eu vou colocando... às vezes a gente não tem medo de se expor, mas olha, e a consequência? Vai ensinando a pensar, né? Ensinando a pensar, a raciocinar. Então, o Henrico é muito engraçado, assim, porque eu falo, ele não tem nem 5 anos, e não adianta se argumentar com coisinha assim, rasa, que ele fala, não, mamãe, mas a mãe não pode porque ela está com pressa, precisa passar em tal lugar. Não, mamãe, mas se você passar no outro lugar, ele argumenta. Espanta, Ele argumenta. Eu falo, então, é muito legal também, porque eu não minto para ele nem coisinhas você tem que ser uma pequenas, enciclopédia, nem besteira. Eu não falo, filho, não vai ali, que ali tem bicho. Eu falo a verdade, filho, não vai ali, que vai ter um fio, o fio vai te dar um choque. Se levar um choque, a gente tem que ir para o hospital. Então, eu não fico inventando fábulas na cabeça dele, sabe? Por mais que ele seja uma criança. Porque quanto mais verdade a gente colocar, às vezes tem coisas que você não pode falar de um jeito tão rude, mas nunca mentir. Eu sempre coloco, isso é um dos valores principais, né, da gente. E acho que ele aceita muito melhor, né, Karina? Muito melhor, sabe? E a gente, o que acontece? A gente tem visto os próprios pais desequilibrados emocionalmente e colocando isso, né, jogando em cima dos filhos e depois falando, meu filho é desobediente, meu filho é não sei o quê. Só que nós, como adultos, quem tem que ter controle é a gente, quem tem que ter domínio próprio é a gente, ter controle emocional. Eu falo, nesse primeiro ano, que é o mais difícil, assim, mais desafiador, principalmente no primeiro filho, que tudo é novidade, tudo você acha estranho. Primeiro filho de cristal. Então... A gente tem que ter uma paciência, tem que, respirar 20 vezes, porque tudo gera uma consequência naquela criança. Então, o meu filho foi muito desejado, o meu filho, ele sempre foi muito esperado, ele é muito amado. Então, por mais que eu estava lá sem sono, que eu estava cansada, que às vezes eu tinha vontade de não fazer tal coisa, eu respirava e falava, não, ele vai... Se eu fizer dessa forma, lá na frente, ele vai sentir tudo. Então, eu vou me segurar. Eu sou adulta da casa. E hoje eu vejo os frutos disso. Sabe, eu nunca gritei com meu filho. Talvez se eu gritei, foi assim, filho, você vai cair. Mas nunca gritar para dar uma ordem, assim. Nunca. E hoje eu vejo a doçura de menino que ele é, amoroso, compreensivo, ele quer ajudar em tudo. Que gracinha. Então, eu vejo assim, você vai vendo os frutos a cada 6 meses. O que você plantou, você já vê ali, ou vê na semana seguinte. Então, vale a pena a gente dominar, às vezes, a nossa falta de paciência, a nossa raiva, o nosso estresse, porque aquilo vai gerar um bom fruto naquela criança, naquele adolescente. E daí a gente vai trabalhando, não é a gente engolir, é a gente trabalhar aquilo dentro da gente, porque senão também uma hora a gente explode em outra área. Né? Mas compreender a nossa função como pais, assim, como mãe, compreender que isso é uma dádiva. Nós somos, né, falo, portais de Deus para a Terra. A gente está ali com uma grande oportunidade de crescimento, de tudo. É tão lindo você gerar uma vida. Então, só que a inversão de valores faz com que a gente ache, isso daí não tem problema, eu tenho que agora é o meu trabalho em primeiro lugar, e o filho está aí. Que isso, gente? É uma vida, é um ser humano que está ali. Depende 100%. Essa é a prioridade. Se resolveu ter filho, essa é a prioridade. Essa é a prioridade, é o filho e a família. O resto é que tem que encaixar, não é o filho que tem que encaixar na rotina da gente. Perfeito. E inclusive, doutora Kelly, o professor Olavo tem uma coisa que eu acho... Eu não tenho filhos, né? Então, eu fico pegando a experiência dos outros e o ensinamento dos outros. Ele fala, por exemplo, a respeito disso que a Karina está falando, de gritar e bater. Ele fala assim, o filho, e eu quero saber se isso procede do ponto de vista clínico, ele aprende pelo exemplo do que você faz.
Né? Então, ele falando que se você grita com o filho ou bate no filho, mesmo que você esteja falando a coisa certa, ele vai aprender a gritar e a bater. Então, ele vai aprender pelo seu exemplo. Você percebe isso nesses métodos de criação? Ah, com certeza. O exemplo, ele é muito mais forte, né? O exemplo, ele grita, né? Literalmente. Então, e a outra criança, ela percebe essa falta de muitas vezes ser condizente, né? Porque a mãe, o pai, às vezes está gritando ali, ou às vezes até o contexto da família, a dinâmica familiar é um pouco complicada. E às vezes a criança vê coisas que, né, infelizmente, talvez não deveria ver. E aí ela acaba tendo isso como modelo. Agora, por isso que é tão importante ter um lar, né, que tenha aí princípios, valores, que ensinem, mas muito, muito mais pelo exemplo. E até algo que eu também tenho falado muito e batido muito nessa tecla é de você ter tempo de qualidade com os seus filhos, né? Então, existe um termo que se chama parentalidade distraída, não sei se vocês já ouviram falar, mas é essa loucura que a gente vive hoje. Né, modo avião de criação. Avião, mas a questão da pandemia também me exacerbou muito, porque as pessoas estavam em casa, em home office, mas tinham que estar... É o chefe ali que está pedindo um relatório não sei quanto, o WhatsApp que fica tocando de tanto tempo, às vezes você está no celular, mas você também está vendo um negócio. E aí o celular está sempre à nossa mão, né? Quase que uma extensão do nosso corpo, né? Vamos falar aqui. E a gente está aqui com os nossos filhos, mas não está, né? Então, você está aqui prestando atenção, não sei o quê, e aí, de repente, você já não está olhando para ele, já está falando com o seu chefe que está ligando aqui. E tudo bem, é quase que impossível, né? Muitas vezes a gente ficar 100% ali. Seria impossível a gente ficar 100%, porque a gente tem o nosso trabalho, a gente tem as outras coisas. Mas o tempo que você dedicar ao seu filho, e eu falo que às vezes não precisa ser tanto tempo assim, 1 hora, 30 minutos... Mas de 100% estar ali de corpo e alma, sem celular, sem... E eu tive algumas conversas, assim, muito sinceras com até pacientes, falando, olha, precisa fazer isso. É isso que seu filho precisa. Precisa de um tempo de qualidade diário. Né? E eu me vejo nesse papel também. Quantas vezes eu trabalho com rede social, Karina... Então, a gente... Eu tenho... tem que fazer um stories, não sei o quê. Aí você fala, não, agora eu vou ficar aqui com a minha filha. Tanto que às vezes eu vejo, eu tô fazendo alguma coisa no celular, minha filha pega, ela já toma, fala, eu não quero, fica brava. Quer você, né? Ela me quer, ela quer. E assim, eles cada vez mais percebem isso. Eles sabem quando a gente tá 100%. Sim. Eles sabem. Sim, é impressionante. Assim, eu falo muito pra minha filha, tipo, filha, olha no meu olho. Então, essa coisa de olha aqui no meu olho. E não só, tipo, coisas ruins, porque você fala assim, olha no meu olho, tipo, tá brigando. Não. Fala, olha no meu olho. Aí ela olha assim. Gracinha. Assim. Aí ela fala, eu te amo. Eu te amo. Aí ela, eu te amo. Aí ela pega e fala, ela repete, ela fala assim, mamãe, olha no meu olho. Aí ela, eu te amo. Coisa mais linda. É muito. Então, assim, essas pequenas coisas são muito importantes. E também, em relação à questão da internet, e falando que, é o mundo da internet, esse mundão, eu concordo plenamente, e só reiterando isso que a Karina falou aqui, que pode ter um monte de coisa na internet, pode, sabe, é um mundão que você não consegue controlar, mas quem consegue controlar? Os pais conseguem. E os pais devem. Então, assim, não negligenciem isso, a criação dos seus filhos, porque não dá para deixar à mercê da internet, não dá para deixar a mercê ali, sem ter um controle, sem saber o que seus filhos estão assistindo. Eu quero até te perguntar, Karina, a respeito de como você vê essa questão da criação de hoje versus a criação de antigamente. Eu tenho a impressão de que a gente sempre acha que o passado é melhor do que ele realmente era. Às vezes ele até era melhor do que o presente, mas eu acho que a gente romantiza um pouco. Por exemplo, não, porque no meu tempo, aí você vai ver o nosso tempo era da tiazinha, da feiticeira, das fantasias de tiazinha e feiticeira para crianças, assim, né? E era uma coisa normal, era o tempo do El Chan, por exemplo. Mas também era um tempo, como diz a doutora Kelly, de vitamina N de natureza, vitamina S de sujeira. Como que você vê essa criação, principalmente com a questão das telas, que o Arthur falava agora há pouco, como que você lida com
isso. Você tenta resgatar algumas coisas das criações antigas? Olha, eu resgato tudo, porque eu tive uma infância muito pé na terra. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de São Manuel, uma cidade de 55 mil habitantes. Então, eu tive... isso que eu já estou com 45 anos, faz bastante tempo. Então, na minha infância, eu tive muito contato com a natureza, eu tive os meus pais, a minha família, que sempre preservaram muito as brincadeiras de rua, de amarelinha, de fazer roupinha de boneca com retalhinho e costurar. Então, eu não tinha isso de ficar vendo desenho na televisão. E olha que eu comecei a trabalhar como modelo com 4 anos de idade, porque eu tinha já uma desenvoltura na minha cidade, minha mãe trabalhava com moda, eu desfilava, mas ao mesmo tempo eu aprendi a costurar, eu fazia festa para boneca. Nossa. Eu tive uma infância muito rica, ativa, assim, né? muito ativa, muito rica, assim, de coisas simples, de aprender a fazer coisas com as mãos e não receber todos os brinquedos prontos. E não era porque não me faltava condições, era porque minha família queria me dar essas oportunidades. Eles se esmeraram para isso. Então, eu tive uma infância que me proporcionou isso, mas sei que muitas pessoas, às vezes, não têm isso dentro de casa e talvez não tenha como resgatar algo até do passado, da própria criação. Mas eu, com meu filho, nos dias, desde que ele nasceu, enfim, eu sempre busquei por isso, tanto que eu mudei para uma casa que era num condomínio fechado em São Paulo, que não tinha uma árvore na minha casa. Eu grávida, eu falei, vou plantar um monte de árvore, que ele vai colher fruta no pé, ele vai colher amora, ele vai colher não sei o quê. Agora está uma selva amazônica ali. Num espaço desse aqui, está lotado. Juro, estou tendo que arrancar a árvore, que não está cabendo. Mas só de ver ele indo lá com o baldinho, colhendo, eu falo, ai, que coisa boa, eu estou tentando proporcionar algo que eu tive morando no interior. Então, eu ensino para ele coisas de trabalhos manuais, reciclados, faço brinquedo com as mãos, busco na internet, eu falo que até na pandemia que eu passei a dividir, porque eu vi que as pessoas falavam, ensina mais para a gente, eu não sei o que fazer. Eu falo, olha, você pode fazer uma bateria com tampa de panela, com a colher de pau, com não sei o quê. Então, passei a ensinar tudo isso. E as crianças se amarram, né? Nessas adoram. coisas. Eu lembro que eu demais. pegava uma garrafinha PET, assim, com uns clipes, às vezes, só para fazer um chocalhinho, assim. Eu falo que é brinquedo ostentação. Às vezes, mais do que os brinquedos caros que tinha chocalho, só porque ela chacoalhava aquele negócio. Avião feito de papelão e tudo. Só que isso, o que acontece? Isso toma o tempo do adulto que está lá para fazer isso. Não está pronto, né? As pessoas, às vezes, não querem ter esse tempo. Às vezes, não tem mesmo essa oportunidade, né? Então, eu falo que eu me preparei para a maternidade. Eu falei, agora eu vou me dedicar, eu vou estar aqui, eu vou tentar modificar o meu trabalho para que eu fique mais com meu filho. Eu consegui fazer isso. Então, eu aproveitei ao máximo e aproveito. Então, mesmo nos momentos que eu falo que, às vezes, a gente vai todos assistirem uma tela, assistir um filme junto, um desenho, a gente prepara aquilo de um jeito especial, faz meio temático. É do construtor? Filho, então bota sua roupa de construtor, bota o chapéuzinho. Isso. Cadê as tuas ferramentas? Sabe? Então a gente prepara. E eu me divirto, eu viro criança, eu gosto. Até minha assessora fala, Karina, demais. Você gosta mesmo? É verdade. Que coisa doida. Eu falei, eu gosto, eu viro criança naquele momento com ele. Eu amo fazer isso. E eu vejo o olhinho dele brilhar, eu vejo. Eu falo, mamãe, mas nossa sessão cinema vai ser que tema? Que tema? Tem sentido, sabe? Né? Não é para ficar livre dele naquele momento. E eu falo que mesmo alguns filmes, alguns vídeos que a gente vê, depois eu busco, por exemplo, é um que vai mostrar mais a questão de descobrir coisas. Então, eu falo, como isso a gente pode, num fim de semana, levar isso que você aprendeu com esse desenho para a vida? Porque senão as crianças ficam só olhando as crianças descobrindo, olhando no desenho, o outro se divertindo, assistindo. Fica só passivamente. Achando que está vivendo ali na cabecinha dela, e ela não tem a experiência real. Então, eu falo, vamos transformar essa experiência real. Você viu aquilo? Então, hoje a gente vai no parque, leva a sua lupa, vamos escavar aquele lugar. Então, eu faço com que aquelas visões que ele tem ali assistindo, que aquilo ele coloque em prática de algum jeito. Mesmo que ele tenha que viajar dentro do próprio condomínio, dentro dos cômodos da casa, mas eu transformo
né, aquele lúdico em algo real, para ele Aham. sentir aquilo. Mas isso é um uso muito saudável das telas, né? Que é justamente você envolver o adulto naquilo que está acontecendo, né? Com propósito, né? Exato. Então, aí tem aprendizado, tem essa triangulação do aprendizado, né? Que vai ter a tela, vai ter o adulto, o cuidador e a criança. Então, super legal, Comenta adorei. conosco da vitamina S, da vitamina E. Achei isso barato. Olha, ela falou de ter crescido no interior, e eu também cresci no interior, eu tenho que falar, porque a minha infância inteira, eu morava numa cidade que tinha 30 mil habitantes, chama Jarinu. É aqui no interior de São Paulo também. E eu morava numa chácara, né? Eu morei 10 anos aí nessa chácara, e era colher fruta do pé, era um Subir em negócio assim, árvore. subir em árvore. Então eu lembro que eu tinha um pé de amora e a minha mãe, enfim, eram 3 pés, né? Porque nós somos em 3 mulheres, 3 irmãs. E aí eu subia no pé de amora, me sujava inteirinha. Vocês sabem como é amora, Nossa, né? não Aquele sai negócio nunca mais. Não sai nunca mais. E a minha mãe via, assim, simplesmente a gente falou, nossa, vamos brincar de pintar o nosso corpo de amora. Aí eu peguei a mão, o pé tudo roxo, o corpo inteiro. E a gente comia amora. Quem lembrava de que tinha que lavar amora? Não, ninguém, né, gente? Pra que lavar amora? Então, assim, é isso. É vitamina S, vitamina N, né? A vitamina S é justamente, a gente fica com medo, né? Eu falo que a gente vive hoje um pouco mal das crianças de apartamento, né? Que é isso, é justamente você não ter tanto essa experiência com a natureza, na pandemia acho que piorou, exacerbou isso, mas enfim, independente disso, a gente acaba querendo, né, talvez proteger o filho e tem medo de que suje, que isso aqui não tem que limpar e tal. É lógico, quando é recém-nascido, então vamos falar, né, Exato. com um bom senso aqui. Quando é recém-nascido, quando é bebezinho, a gente tem aquele cuidado, né, de esterilizar as coisas, de estar limpo. Mas, quando a criança já cresce um pouquinho mais, até 6 meses, começa a comer, a criança já começa a arrastar, então a criança vai começar a engatear pela casa. Não dá pra você... Se cada passadinha de mão você passar um dá pouquinho, você passa o dia lá. Assim. A mão vai rachar. Entendeu? E assim, faz parte, gente. Então, assim, tem isso também. Sim. E a vitamina E é a natureza, né? De ter contato com a natureza externa. Então, No solo, né? Na grama, na areia. grama, areia, terra, massinhas de modelar, tinta, né? Então, é a criança ter essa experiência. Eu falo que a criança, ela vai experienciar o mundo, né? Ela vai provar de cada coisa, ela vai entender, nossa, a árvore, aí tem o tronco, e nossa, ele é meio rugoso, assim, e tem um bichinho que sobe, uma formiguinha ali, tem a folhinha que é diferente. Então, cada momento que você está promovendo na natureza, você está promovendo uma experiência diferente para a criança. Quando a gente fala de telas, né, a gente tem sempre aquelas posições que são meio polarizadas, né, bem divididas. Sim. Não deixo zero tela, Não pode nem saber que tela não existe. pode, por causa da luz azul, porque não sei o Já quê, olha pra mim. estroboscópio, e já fica noiado a criança na tela, tem essa visão, e tem também a visão de, eu posso um pouquinho, A partir de tanto tal e tal idade. horário, e aí é uma coisa mais controlada pelos pais. Eu quero entender como é que vocês enxergam essa questão das telas, o que vocês fizeram com as filhas de vocês também, só com o filho, com as filhas de vocês, só pra gente poder entender um pouco melhor isso. Pode responder. Vamos lá, Kelly, primeiro. Bom, as telas, é lógico que tem essa polêmica, eu acho que tem algumas coisas, então eu vou dizer aqui a parte médica, vamos dizer, científica, da coisa que assim, qual que são as recomendações? Então, recomendação da Academia Americana de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, eles orientam que a tela, o ideal, né, seria não ter telas até os 2 anos de idade, porque a criança é muito pequena, enfim, não haveria necessade de Sem telas. televisão, computador, celular, todas as telas. Todas as telas. Tá. 0 tela. Com exceção, né? Vou abrir uma exceção aqui, que eles falam de fazer videochamada para os avós, né? Parentes que moram longe, porque né, talvez nunca vai ver quando é muito pequenininho. E acho que tem esse cuidado, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria também orienta assim. É lógico que depois, sempre com muito equilíbrio, como até a gente estava comentando aqui, a Karina falou de triangular, então ela participa ativamente. Vamos fazer uma sessão pipoca aqui. Mas isso pode ser antes dos 2 anos? Com triangulação? Aí isso depois dos 2 anos, né? Sim. Nessas recomendações. Certo. É lógico, acho que entra também questão de
Poxa, ele falou da luz azul, né? Posso falar da luz azul? Pode, fica à vontade. Não, porque é isso que eu já li também, aí eu sempre falo da luz azul. Hein? Não, Qual que é a da luz azul? a luz azul é a questão da tela, ela emite uma luz que inibe a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Sim. Então, até tem alguns recursos de telas hoje que você pode diminuir a luz azul. Fica uma coisa meio laranja, fica mais mais night laranja. shift do celular. Isso, tá. no celular, nos tablets. Aí eu falo assim, poxa, eu não consigo. Então, eu falo que enfim, a mãe às vezes é sozinha, não tem dificuldades, mas também existe aquela coisa, poxa, quais escolhas também que eu vou fazer? Então, os momentos que de repente você está sozinha e precisa ter um tempo de espera ali, né, e restringir, nesse caso, a esses momentos, e não a criança ficar o dia inteiro. Porque o que acontece? Eu percebo que existe também uma falta de equilíbrio, né? Então, não, mas não pode tela, não sei o quê. Aí você vai para o outro oposto, né? A criança fica muito naquela tela passiva, né? Passando as coisas, passando os desenhos. Você vê a criança no celular, que eu considero até pior, porque a criança está com o dedinho ali, ela pode clicar, ela pode ficar quanto tempo quiser, e você vê muita criança passando assim, não tem mais tempo de tolerância. Então, assiste aquele desenho 5 segundos, 10 segundos, não gostei, passa para outro. Não gostei, passa para outro. E aí... Isso dá ansiedade também, né? Isso aumenta a ansiedade. Olha, eu vou te dizer, realmente, teve muita questão maior que aumentou, né, no período que, na pandemia, que os pais ficaram mais em casa, as crianças ficaram mais em casa e tiveram que arranjar um jeito, né? Porque os pais estavam trabalhando. Mas teve ansiedade, depressão, dificuldade de sono. Então, eu falei que equilíbrio é assim. Poxa, depois, evitar, né? À noite, lógico, vai ter a sessão pipoca, não tem problema. Mas pode atrapalhar o soninho da criança. Então, se for fazer, é óbvio que vai ser com essa intenção de ter um período ali de qualidade. Também escolher muito bem. Então, vocês estão trazendo, né, um material muito bom e eu acho que isso é muito legal, esse recurso. Mas escolher muito bem o material, fazer uma curadoria mesmo. Os pais precisam olhar o que a criança está assistindo. É só deixar ali a tela à mercê dos videozinhos que fica passando, né? É muito complicado, porque a criança... pode cair num videozinho, às vezes você botou num videozinho, vai passando, reprodução automática, cai num conteúdo ali que é impróprio. Impróprio. E assim, basta um segundo, né? Acesso à pornografia, acesso a sexo explícito, drogas, bullying, cyberbullying, tem muita coisa assim perigosa, né? Então por isso que é um toque de distância ali. Quanto mais você tiver um controle parental, e eu falo de controle parental mesmo, é isso, é você saber o que seu filho está assistindo. Poxa, ele não tem capacidade ainda intelectual e maturidade para decidir. Sim. E nem deve. É você que deve decidir. Aí você vai fazer essa curadoria e tomar esses cuidados. O Henrico, ele não tem acesso ao celular. Mas quando ele vê você trabalhando, porque você é uma influenciadora, então o celular tá sempre ali à mão, inclusive, muitas vezes, filmando o próprio Henrico, né? Ele não questiona? Como que é? Não, às vezes ele pede para ele tirar uma foto, às vezes, da gente. Deixa eu tirar uma foto só para isso, não para ficar vendo o conteúdo. Sim. Então, e eu já mostrei só o que é o meu Instagram, e porque às vezes as pessoas, te sigo no Instagram. Ele, o que é Instagram, mamãe? Eu falei, Instagram é isso, filha, que nem um albinho de foto. Inclusive, filho, você tem milhões de seguidores. Porque as pessoas falam, eu te sigo. Eu falei, mamãe, ele me segue. Como ele me seguiu? Ele tá me seguindo. Ele é psicopata. Daí eu tive que explicar, mas ele não tem interesse, ele não pede celular, ele não vê celular. O tablet dele... fica lá de canto. Para que a gente usa o tablet? Assim, em último caso, quando a gente está viajando de carro. O tempo de espera. Quando está viajando de carro. E mesmo assim, eu levo o livrinho para pintar. Eu levo tanta coisa. Eu vou no banco de trás com ele para interagir. Quando eu vejo que não tem mais jeito, eu boto um desenho, um filminho e às vezes ele dorme. É só. Então, em casa, ele não vê tablet, ele vai na escola de manhã, de tarde ele tem aula de natação, ou fica em casa com atividades em casa, que sou eu, ou as duas moças que trabalham lá, que não são babás, mas que ele ama, e que, enfim, meus pais também são vizinhos nossos de condomínio, então, quero ir no vovô. Daí gostoso. Lá ele faz coisa com o vovô, faz as receitas, faz coisa com a minha mãe, vai no condomínio brincar no parquinho. Então, ele não pede para ver, ele não tem o hábito mesmo de ver.
E o que eu falo, quando a gente vai fazer alguma coisa, é assim, em família, e não é na hora de dormir, é normalmente o final do dia. Ai, gostoso. Assim, sabe? Então, ao invés de... À tarde, É, assim. final de tarde, assim, a Legal. gente faz. Quando começou a escurecer, é o horário do cineminha, a gente fecha Ai, tudo que e gostoso. faz. Aham. Adorei. E depois eu leio com ele, ou fico pintando, daí ele pede, mamãe, eu tô ficando com sono, vamos orar? Daí a gente vai Ai, que gracinha. E ele dorme cedo, ele dorme 8h30, e ele sempre pede, faz a oração pra mim, mamãe, pra eu não ter pesadelo. Ah, não, Karina, que bonitinho. E quando vai também assistir, É. seja na sessão pipoca que você já faz e tal, é importante a gente ver essa questão do conteúdo que vocês estão falando. De ter um certeza. conteúdo que, Com certeza. sabe, que seja edificante, que Com traga bons certeza. valores Eu não também. pego coisa muito longa também, assim, até porque daí a criança não tem muita paciência. Então, uns conteúdos mais curtos e fico lá, interajo. E às vezes a gente agora tá esfriando, a gente faz fundir, Ai, uma que micropanelinha, delícia! ele gosta de todas essas coisinhas. Então ele participa. Experimentar, né? Ele participa. Então, ele vê super pouco, mas porque a gente estimula mesmo e não fica dando na mão dele. Entendi. E uma dica, assim, que também que eu falo é evitar o celular, o tablet. Se você quiser usar, usa mais a televisão, coloca uma distância maior, né, da criança. Você fala pela luz Pela ou lu- pelo dedinho dela na Pela tela? luz e pelo dedinho, porque aí ela não vai poder ficar mudando. Você vai ter Sim. um controle maior, os dois. E também a TV, no celular também dá, mas você pode diminuir o brilho, né? Dá pra controlar hoje as TVs, né? Também que são TVs gigantescas, mas dá pra fazer isso e conversar. Então, assim, eu falo que a minha filha, ela assiste, então, contando um pouquinho da experiência lá em casa, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 8 meses e outra de quase 3 anos. Então, claro, a de 8 meses não vê, mas a de 3 anos, às vezes, a gente coloca um desenho, alguma coisa que ela gosta. Mas, assim, é muito pontual, como a Karina falou. Eu falo que, assim... Não vai ficar 6 horas com a criança na Faz, frente da TV. assim, é uma parte, né, do dia dela, não é a vida dela, né? A tecnologia, ela tem que estar a nosso favor, ela não pode ser, a gente não pode ser controlada, dominada por ela, nós precisamos controlar. Então, isso traz o que a gente está fazendo ali. Se os pais, porventura, de fato, estão perdendo esse controle, e eles, muitas vezes os pais sabem quando esse controle está... né, fugindo completamente, porque não consegue mais, é a criança que chora o tempo todo. Eu falo que se você tira a tela da criança, lógico que não é assim, pegar e tomar, não vai assistir mais, pronto, acabou. Fala, ó, 5 minutos, aqui acabou o tempo, você vai assistir esse videozinho e é isso, né? Eu até explico pra minha filha, ó, depois que acabar essa parte, acabou, tá, filha? Depois a gente vai fazer outra coisa. E pronto. Se a Prepara criança já. aceita, assim, fala, não, tudo bem, vou fazer outra coisa e tal, é porque ela não está, entre as viciada, porque realmente é algo que vicia. Sim. Agora, E aos poucos também, né? Eu vejo, por exemplo, minha mãe é Sim. fono, né? Então ela tem alguns vídeos também no YouTube, essas coisas. Minha mãe legal. também tem no Instagram Olha dela, só. etc. E aí tem um vídeo lá que ela fez e tal, por exemplo, de tirar a chupeta da criança, né? Você não chega e toma a Exato. chupeta assim, de uma vez, assim, senão a criança sente e tal. Aí ela tem um macete lá que ela vai cortando aos pouquinhos, assim, como se estivesse desgastando assim, a chupeta, até um momento que vai terminou. Não tem nada. E aí ela fala, não, ó, porque tudo, sabe, você come uma fruta, ela acaba e tal, você joga fora, não sei o que, ó, chupeta aqui acabou, filho, e tal. Então o jeito ali de ir construindo aos pouquinhos pra não ser um processo doloroso, já de tipo arranca assim, aos pouquinhos você tá percebendo que, ó, tá Sim, terminando, sim, tá não sim. sei o que, entendeu? Não sei, me lembrou isso agora, Sim, assim, sim. veio à mente aqui. Agora eu tô aqui pensando, vocês muito esforçadas e cuidando disso e despendendo tempo, porque é engraçado, né? A maternidade e a paternidade responsáveis exigem tempo, né? muito. E é tempo, não adianta assim, às vezes eu ouço essa coisa do tempo de qualidade, não, mas na verdade tempo. tudo é tempo ali, né? E aí vocês empreendem esse tempo, fazem isso, e eu estou pensando aqui agora, não sei se as suas meninas já chegaram, mas o Henrico já chegou. Todo esse trabalho, mas a criança vai para a escola e o amiguinho tem um celular. Ou então todo esse trabalho vai para a escola e o amiguinho tá, sei lá, com um vocabulário chulo, com alguma coisa. Como que vocês lidam com... Porque vocês são Nossa, é muito cuidadoras importante. da porta para sim. dentro, né? Como que vocês fazem esse controle da porta para fora? Quer começar? Carol? Olha, primeiro,
tem que escolher, né, aonde que você vai colocar, saber o lugar, quem, né, que tipo de ensino que está sendo passado, quem que são os professores. Tem que ter esse Exatamente. cuidado, essa Você sabe preocupação. direitinho quem Sim. são, como que é o método. Ah, sim, tudo. Legal. Tudo. Então, e também ficar atento se ele está tendo alguma mudança, justamente de vocabulário ou de atitude, de comportamento, Agressivo. perguntar, sabe? E às vezes ele, tipo, de repente começou fazer alguma coisa que eu não acho bom. Falo, mas como que aprendeu? Tal pessoa faz. Eu falei, filho, deixa eu te explicar. Isso daqui não tá certo, não é bom. Mas por que tal pessoa faz e pode? Eu falei, mas cada um tem uma regra. Então, às vezes, talvez a mamãe dele ache que isso é bom. Deixa eu te explicar por que eu acho que não é tal coisa. Então, tudo é explicável. Tudo explicável, conversável e mostrar que não é porque o outro faz, o outro fala, que aquela pessoa que está certa. Você mostra o seu ponto de vista, explica o ponto de vista, o porquê. E é isso, E né? tem sido E suficiente, tem sido. né? Que bom. Tem sido. No consultório você vê muito isso? Vejo bastante. Então, é isso. Eu acho que tem a questão, obviamente, da porta para dentro, como você falou e a Karina falou, mas primeiro que os pais, eles têm que ser os responsáveis, né, na minha visão, na minha concepção, pela educação. Primeiro porque os pais, eles têm que ser os responsáveis pela educação dos filhos. Mas a escola, ela vai educar. Sim, a escola vai educar, mas quem vai trazer os princípios, os valores, tem que ser os pais, né? E, ao mesmo tempo, os pais também vão estar ali olhando o que a escola está ensinando, fazendo uma boa escolha de uma escola. Então, entendendo se tem a ver com os valores, com aquilo que você acredita, com o tipo de educação que você quer dar para os seus filhos. E é lógico, realmente 100% a gente não vai ter, mas a gente tem que ter certeza daquilo que nós estamos ensinando para eles, né, para elas, sabendo que os princípios e valores que nós estamos trazendo vão impactar mais. Então tem que ser mais forte a voz dos pais, da família, tem que ser mais forte do que os outros. Para a criança. E ela tem que olhar ali, o valor e as coisas tem que olhar ali. E isso é com tempo, com dedicação de tempo. E dá trabalho, né? Dá trabalho ter filho, mas é isso, a gente está construindo outro ser humano, a gente está preparando essa pessoa para ser um adulto, para ser um indivíduo, para ser, né, os próximos aí líderes, o legado que você está deixando. Então, é dentro dessa responsabilidade, trazendo um pouco isso que precisa, né, ter essa consciência. Acho que os pais precisam também ter mais essa consciência. Mas vale a pena, né? Vale muito a pena, com certeza. Bom, acho que mais do que nós fazermos uma pergunta, estava aqui pensando, se há algum recado, e aí fiquem à vontade, assim, sem pressa, que vocês, do coração de vocês, queiram passar, sabe? Nós estamos falando de coisas que são as coisas mais importantes da vida de um ser humano, né? Sim. Uma vez que você tenha filhos e uma família, dificilmente outra coisa vai estar, ou pelo menos não deveria, né? Estar acima daquilo. Então, são assuntos tão profundos e tão viscerais para nós. Que recado vocês teriam para dar para esses pais? Bom, eu quero passar para os pais, assim, que ao mesmo tempo que existe uma cobrança, né, de, poxa, tantas coisas que eu tenho que fazer, e com certeza se vocês estão assistindo esse bate-papo é porque vocês querem entregar boas coisas aos seus filhos. Todos nós queremos dar boas coisas aos seus filhos. Mas saiba que o que o seu filho precisa, ele precisa de você, da sua presença, né, do seu amor. Então, por mais que muitas vezes você possa parecer perdido, assim, não sei se eu estou fazendo certo. Saiba que confiar, né, que sim, você tem capacidade de ser uma boa mãe, um bom pai, que princípios e valores muitas vezes vão ser o que vão reger a sua casa e é o que é mais importante, né? Em casa a gente tem um lar, né, fundamentado também em Deus. E eu acredito muito que isso é o mais importante, né? A família, não tem coisa mais importante, né? Deus criou a família, ele quer um lar bem fundamentado. E que se vocês tiverem um alinhamento, né, entre pai e mãe, um lar que tem amor, o seu filho ele vai ter tudo, né? Ele vai ter um bom exemplo, ele vai ter
tempos inesquecíveis, memórias inesquecíveis. Não tem como isso dar errado, né? Exatamente. Então, invista nisso, né? É aquela frase, né, parece até clichê, mas é um tempo que passa muito rápido. É um piscar de olhos cresceu, né? O Henrique já está com 5 anos, a minha filha que já está com 3, já estou com a outra. E às vezes eu falo pro meu marido assim, eu não aguento. Assim, aqueles dias que você tá muito cansado, que você não dormiu, né? O Arthur acabou de ter bebê também, eu tem sei. um filhinho pequeno. E você fala assim, cara, passa muito rápido, né? E aí você vê assim... Você não dorme, mas acorda às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, com um sorriso da tua filha. E fala, tudo vale a pena. Vale muito a pena. Então, invista nisso, invista nos seus filhos, porque isso não tem coisa mais importante, mais preciosa do que isso, e vai valer muito a pena. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, vai ser o que vai ficar na sua vida. Vai ser o que vai valer a pena. Maravilhoso. Sim. Incrível. Eu acho que o principal é a gente não deixar, né, que as tarefas do nosso cotidiano, que os nossos medos, às vezes medo de errar, que os nossos próprios, né, altos e baixos emocionais façam com que a gente perca de vista a real magnitude de sermos pais e mães, a bênção que é a gente poder, né, ensinar uma vida, a gente está ali presente, o tanto que a gente aprende. Então, que tudo isso que às vezes pode nos sobrecarregar, não faça com que perca o brilho, né, o brilho de sermos pais. Tantos pais, tantas mães, tantos homens, tantas mulheres querendo serem pais e mães. E a gente que tem essa oportunidade, que já realizou esse sonho, que a gente lembre de quão lindo é essa missão, né? De que é uma das missões mais lindas que Deus deu para cada um de nós como seres humanos. Quem ainda não tem sabe o que os pais fizeram por ele, né? Senão não estaríamos aqui vivos, né? Então que a gente aproveite a cada instante, né? Com gratidão, mesmo o cansaço, que a gente esteja cansado, mas sendo grato por aquilo, mesmo pela oportunidade de servir, pela oportunidade de estar ali, olhando para aqueles olhinhos, ensinando, aprendendo, né? E muitas vezes nós somos sufocados pelos nossos medos, por questões, por não saber lidar com tudo aquilo, né? Mas que é isso, que a gente se agarre, né? Deus consegue nos direcionar, ele provê tudo aquilo que às vezes a gente não sabe, ele vai ensinando, ele vai contornando, como você disse, às vezes sua filha de repente começa a andar, e assim, de repente o pai tem um estalo e aprende também a como fazer, e a mãe também aprende a como amamentar. Basta disposição, basta ter, tá ali pronto para aquilo. Né, tá disposto, porque pronto muitas vezes a gente não tá, mas ter a disposição e querer e saber que é uma grande oportunidade da gente crescer como ser humano, né, e de semear aquela sementinha que veio da gente, né, e de fazer ela florir e depois falar, poxa, eu fiz a coisa certa, eu estive ali, eu acompanhei cada momento, fiz o melhor que pude, fiz o melhor que eu pude, né, então que a gente tenha essa consciência, né? Mesmo nessa rotina atribulada do dia a dia. Sempre que a gente não perca isso de vista. É um desafio e tanto. São José Maria tem aquela frase linda, né? Faz o que deves e está no que fazes. Né? Então, é o que vocês falaram muito aqui, de estar no que está fazendo, né? Se está ali, esteja ali, se doando, fazendo questão, sabendo que muitas vezes é difícil, mas... E muitas mulheres, principalmente, elas entram naquele conflito de achar que elas estão se anulando. Estou me anulando como mulher, porque eu estou... Não, você está num outro patamar já, que é muito mais do que ser só mulher. Você está lá cumprindo uma outra função, tendo a oportunidade de crescer. Então, você não está se anulando, você está se acrescentando. Então, não tem isso. Você não está competindo com seu filho, com a sua filha. Ou sou eu, ou é a maternidade. Não, é algo a mais. Então, isso não é se anular, né? Só que é isso, o mundo está invertido. E, às vezes, faz a mulher achar que ela está se anulando porque ela está sendo mãe. Imagina. Perfeito. E não tem coisa mais nobre que isso, né? Meninas, onde que a gente encontra vocês?
Olha! redes sociais. Não, Todas falei, as ué, redes como sociais. Não, todas as redes sociais. Para as pessoas verem vocês falando. Eu sei que vocês duas são de muito renome, né? Se jogar o nome de vocês no Google ali já aparece, mas às vezes o podcast, por exemplo, é o Sim, momento de sim. nós comentarmos. Alguma outra rede social que não o Instagram. Olha, eu tô no Instagram, né, que é a Karina Bach. Estou com um podcast, que é o Positivamente Podcast, é onde eu estou sempre lá semanalmente, né, entrevistando pessoas do mundo cristão. Então, desde pessoas comuns, né, como nós, a pessoas mais entendidas, a pastores, enfim, que vão estar nos ensinando, né, a respeito da palavra de Deus e como colocá-las em prática. E também no meu canal próprio do YouTube, que é o Karina Bach, onde todo dia também eu tenho leitura de salmos, eu tenho outras entrevistas, outros conteúdos, então, que tem a ver também com maternidade, nesses três locais. Ali. Legal. Bacana. E você, doutora? O meu são as redes sociais que tem o nome Pediatria Descomplicada. Eu tenho o Instagram, que é o @Pediatria Descomplicada. O meu canal de YouTube também, que é o Pediatria Descomplicada com a doutora Kelly. E tem também o blog, que é o pediatriadescomplicada.com.br. Lá eu também vou trazer sempre um pouco do dia a dia. Eu falo que é mais do que pediatria, né? Eu sei que tem esse nome, mas eu entendo que hoje, né, é muito mais sobre maternidade, sobre criação de filhos, sobre educação, né? Um pouco do que eu mostro no meu dia a dia, mas também dos meus valores, daquilo que eu acredito. Legal. E também tirando as dúvidas das mães, ajudando as mães a terem uma maternidade mais descomplicada, mais leve, trazendo dicas também para o dia a dia delas. Vai estar tudo na descrição para vocês poderem acessar. Exato. Meninas, muito obrigada. Que Foi papo um prazer, gostoso. Vocês foi são muito umas bom. queridas, viu? Agradeço. Muito legal, muito Valeu, legal. galera. Para quem está em casa aí, tchau. Muito obrigado por estarem com a gente até aqui. Tchau, tchau. E até a próxima terça-feira. Até mais.